Muito bem, já estamos de volta. O programa Empreender acontece todas as semanas aqui na TV Unifev. Eu convido você sempre para acompanhar os nossos temas. Já estamos de volta no Labim e continuamos conversando com o professor mestre Fernando Galoro Della Valle, que é graduado em agronomia, mestre em sistemas de produção e especialista em gestão ambiental, docência do ensino superior e plantio direto. E o professor Ciliano Marcos Araújo Ortim, especialista em marketing, recursos humanos e gerenciamento pela Unifev e fez administração também aqui conosco. E é docente da casa, ambos docentes da casa, né? Bom, continuando o nosso programa de hoje, eu gostaria de reintroduzir aquela pergunta que eu fiz antes do intervalo, a respeito dessa questão do controle, né, da saúde do trabalhador. Através de exames periódicos, dependendo da área que ele atua, exame auditivo, dependendo da área que ele atua, muscular, enfim. Isso é positivo, vem acontecendo, as pessoas compreendem a importância disso? O que vocês dizem? Sim, Ramon, o Ministério do Trabalho, ele coloca algumas normas, chamadas NRs, normas regulamentadoras. Essas normas disciplinam o exercício de determinadas atividades dentro de um ambiente de trabalho. Para que isso? Para garantir a segurança e saúde do trabalhador no desenvolvimento das suas atividades. Não é interessante, conforme nós havíamos falado, para ninguém, nem para o empregador, nem para o empregado e para a sociedade também, a ocorrência de um acidente. Então, existem os programas, em função de cada atividade profissional que é desenvolvida, são realizados uma bateria de exames. Essa NR, ela é chamada de PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e são realizados exames admissionais, periódicos e demissionais. Para quê? Justamente para verificar em qual nível está a vida, né, a saúde do trabalhador. Tendo algum problema, o funcionário é encaminhado, certo? São feitos exames, uma bateria de exames de sangue, vista e assim por diante, dependendo da atividade que a pessoa está desenvolvendo. Bacana. Fernando? Sim, isso é de suma importância que realmente seja feito em todas as empresas para você estar garantindo essa integridade física, essa saúde do trabalhador e que ele não venha a estar adquirindo uma doença ocupacional que possa estar prejudicando a todos, conforme nós já falamos, a empresa, o próprio funcionário, o governo e a sociedade. Muito bem. Bom, dentre os programas de prevenção de riscos no ambiente de trabalho, porque é muito melhor prevenir do que remediar, como você disse há pouco no programa, né? Sim. No que consiste essa técnica, um passo atrás, 5x5? É uma técnica que tem sido usada em empresas, principalmente europeias, americanas, onde o funcionário, ele dá 5 passos atrás antes de começar a trabalhar, e ele vai usar a mente. Ele vai pensar o seu trabalho e vai estar identificando os supostos riscos que ela oferece a ele. Então, para ele já se precaver. E ele para 5 passos atrás, os 5 minutinhos ele vai refletir. E a troca de informações, troca de experiências entre os funcionários ajuda muito na prevenção de acidentes. Então, é uma técnica que a gente, antes de chegar, já começar a trabalhar, vamos pensar, analisar o ambiente, ver que risco que eu posso estar correndo nesse ambiente de trabalho e minimizá-los e procurar trabalhar de uma maneira para que ele não venha sofrer. Ou seja, é um estado de sempre alerta, né? Sim. Sempre alerta. Sim. Até porque as coisas podem mudar de um dia para o outro, alguém pode ter interferido no ambiente, movido alguma coisa e a pessoa, não percebendo, pode causar até um acidente. Bom, agora uma pergunta, curiosidade de telespectador também. O indivíduo ele está no seu horário de almoço. Ele sai da rota ali, o trajeto empresa até a sua residência e sofre um acidente. É caracterizado acidente de trabalho? Ele teria direitos? Sim, o que você me diz? Sim. O acidente de trabalho é aquele que ocorre nesse momento de deslocamento de casa para a empresa, da empresa para casa. Se o funcionário também estiver a serviço da empresa em outro local e acontecer um acidente, é caracterizado também acidente de trabalho. Lembrando que ocorreu esse acidente, a empresa deve ser informada, deve ser feita a abertura da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, e o funcionário terá direito a todas as prerrogativas legais. Desvio. Bacana. No caso do desvio da rota, aí pode estar descaracterizando esse acidente. Então, se ele tem um trajeto, se ele foi para outro local, ao invés de ele ir para
para um restaurante ou para a residência dele, ele vai na casa do namorado. O jogo da Votuporanguense. Aí já era. Aí esquece, descaracteriza essa questão do acidente de trabalho. Se ele vai no trajeto, se ele vai seguindo conforme deve ser o trajeto, o caminho, ok. Agora, se ele desvirtua, se ele altera muito, ser comprovado isso aí, fica bem mais difícil de se caracterizar um acidente de trabalho. Vale dizer, Ramon, que é considerado hora em Tiner, né, em transporte. Aí é válido como, é caracterizado como acidente de trabalho. Perfeito. Tá. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre a importância dos EPIs, mas agora com um enfoque diferente. Gostaríamos de falar sobre os direitos, tanto do empregado como do trabalhador. E normalmente não é só direito, né? Tem também responsabilidades. Sim. O que vocês dizem? Cabe ao empregador estar fornecendo os EPIs aos funcionários, estar orientando na maneira de como devem ser utilizados, em quais situações devem ser utilizados, e cobrar, fiscalizar e cobrar o uso. Isso aí cabe ao empregador. O empregado, cabe a ele utilizar, seguir as recomendações do empregador, utilizar adequadamente os EPIs, zelar pela sua conservação e comunicar ao empregador a necessidade de troca. Porque com o tempo esse EPI ele vai se deteriorando, vai perdendo as suas características e os EPIs têm que estar todos vindo com o CA, o certificado de aprovação. Detectou que está ficando falha, havendo necessidade de troca, comunique imediatamente ao empregador que ele faz a troca sem custo nenhum ao empregado, ao funcionário, mas ele tem que usar. Perfeito. Bem, vamos em frente. Fale um pouquinho agora também sobre, colocaram um termo aqui, mas para o telespectador é interessante estar compreendendo. A importância do mapa de risco, o que é ele e como funciona, para que serve? Perfeito. Ramon, o mapa de risco, para que os telespectadores consigam entender, seria a planta da empresa, a planta do setor, a maneira com que todos os maquinários estão dispostos. E quais os riscos, conforme nós comentamos anteriormente, quais os riscos que estão presentes naquele setor, naquele local. E principalmente, qual o equipamento de proteção que eu devo utilizar para garantir que a minha segurança e também das pessoas que passarem por aquele local. Vamos supor que eu vou visitar determinada empresa, vou a uma área de pintura. Qual o equipamento que eu tenho que colocar, o equipamento de segurança que eu tenho que colocar para visitar aquele local? Então, o mapa de risco serve justamente para isso, para informar as pessoas que trabalham no local, bem como aquelas que passam por aquele local, que naquele setor existe um risco, a exposição de um risco. E a utilização do EPI é obrigatória, certo? Só que tem um porém também. Muitas empresas na nossa região colocam o mapa de risco somente depois da ocorrência de algum acidente. Ele é lindo, é bonito lá no AutoCAD e muitas vezes ele está guardado dentro de uma gaveta. O mapa de risco tem que estar em local visível, exposto, e todos os funcionários deverão saber interpretá-lo. E principalmente devem constar o que é a rota de fuga. Isso é importantíssimo. A rota de fuga é o caminho a ser seguido no momento da ocorrência de algum problema. Um incêndio, por exemplo. Qual o caminho a ser seguido? Onde é o ponto de encontro? Muito bacana. E é interessante que, além de estar afixado no ambiente de trabalho para todos terem acesso, é importantíssimo que o funcionário auxilie na elaboração desse mapa de risco de cada setor. A CIPA, o gestor coordenam, porém o funcionário tem que estar ali participando porque ele que vivencia. Sim. E apenas para facilitar o entendimento dos telespectadores, o mapa de risco é uma planta, uma representação gráfica, onde os riscos são identificados pela cor. Então, o risco químico vermelho, o risco de acidente azul, o risco biológico cor marrom, e por círculos. Conforme o tamanho, o diâmetro do círculo, é maior o risco. Então, são 3 tamanhos: menor, risco pequeno, risco médio, tamanho médio, maior, um risco grande. Então, isso aí que o trabalhador já identifica e tem que estar repetindo, afixado em cada ambiente de trabalho com a devida rota de fuga, no caso você precisar se ausentar ali de emergência. E é importante falar também, Ramon, que em função do nível, do tamanho desses riscos, existem padrões de insalubridade ou periculosidade. Claro. Em 10, 20 ou 40% do salário mínimo, que é o ponto de discussão entre os empresários e os sindicatos, né? Claro. Mas o meu trabalho, eu tenho grau mínimo, eu recebo 10% sobre o salário mínimo. Ah, mas eu acho que é, eu acho que não é. Então fica aquele ponto de discussão. Mas
deve ser informado. O mapa de risco serve justamente para isso. E às vezes as pessoas só entendem a importância quando chega um momento crítico. O momento que, como se diz, que as labaredas estão queimando o pessoal. Aí lembra dele. Bom, Ciliano, eu gostaria que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre o número de casos de acidentes de trabalho no Brasil e como funciona esse censo prevencionista. Ramon, eu tenho uma pesquisa, em 2011 nós tivemos 176 mortes por acidente de trabalho, envolvendo todos os setores, construção civil, metalúrgico, metal mecânico, sucroalcooleiro e assim por diante, no Brasil inteiro. 176 vidas, 134 homens, o restante mulheres. Então, é uma quantidade enorme. Hoje mudou bastante, as empresas estão investindo em treinamento, buscando a conscientização dos funcionários, porque é determinação legal. A empresa cumpre a parte dela, mas nada melhor do que o funcionário adquirir o quê? Esse senso prevencionista, trabalhar essa prevenção, para desenvolver determinada atividade. Qual o equipamento necessário que eu deveria utilizar para fazer essa atividade? Eu tenho plenas condições físicas, mentais para desenvolver aquela atividade? Eu estou certo? Hoje fala-se tanto no censo prevencionista, fala-se tanto em procedimentos operacionais padrão, justamente para quê? Para garantir. Então eu tenho que pensar como funcionário que não vai adiantar a empresa dar N treinamentos para mim, eu ficar o dia inteiro lá numa sala fechada ouvindo um profissional falando sobre segurança, se no momento da ação eu não colocar em prática tudo aquilo que foi falado. Perfeito. Então, o que acontece? O papel do censo prevencionista é justamente isso. No desenvolvimento de cada função, eu colocar em prática aquilo que foi falado. Bacana, tá? Muito bom. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês no programa de hoje. E esse tema da segurança e higiene no trabalho podemos dizer assim, assunto de disciplinas Sim. dos nossos cursos de tecnologia. Sim. Né? Até para o telespectador saber o que se aprende na escola e como é que isso pode ser depois aplicado profissionalmente pelo jovem que estuda aqui na Unifev em um dos nossos cursos de tecnologia. Eu espero que, mais do que isso, que o programa tenha sido útil também para os telespectadores em casa, que refletiram, pensaram, aprofundaram questões e entendem a importância de se ter a higiene e, ao mesmo tempo, a segurança no ambiente de trabalho. Nosso muito obrigado, uma ótima semana para vocês. Obrigado a você também, telespectador, que nos honrou com a sua participação, a sua atenção nesse nosso programa Empreender Tecnologia de hoje. Na próxima semana estaremos de volta, eu espero você aqui. Um grande abraço e até lá, tchau!